Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para dar prosseguimento ao trabalho das quinta-feira à tarde no Centro Espírita Seara de Jesus. Neste momento de recolhimento social, estamos fazendo diretamente das nossas casas. Mas eu convido todos os meus irmãos e irmãs para que elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, rogando a sua presença através dos seus emissários divinos para nos assistir, principalmente o mentor espiritual da nossa casa, Oswaldo Melo, para que possamos fazer um belo estudo de proveito para a nossa paz interior e o esclarecimento do nosso espírito. Oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixai-nos cairmos em tentação. Livra-nos e liberta de todos e qualquer mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, de Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa Seara, nós damos por aberto o trabalho doutrinário e estudo da tarde de hoje na nossa Seara. Nós vamos, como de costume, estudarmos uma página do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição de número 144, que o título é Ajudamos a Vida Mental. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do além do Jordão. Isto está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 25. E Emmanuel comenta assim: a multidão continua seguindo Jesus, na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosos de conforto e revelação. Inútil interferência de quanto se entrepõe entre ela, a multidão, e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esquecemos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo, em nossa condição de aprendiz. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a erguer-se. Boa vontade e cooperação representa as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. É contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem e colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestras educativas, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercícios de meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos
e pessoais. Auxiliemo-nos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, esta mensagem de Emmanuel, extraída do Evangelho de Mateus, capítulo 4, na realidade, este capítulo nos fala do início e da tentação de Jesus, do início do ministério de Jesus e da sua tentação no deserto. Mas por que será que Jesus teve de ser tentado? Por que Jesus deixa-se ser tentar? Justamente, meus irmãos, como nós temos Jesus por nosso guia e modelo, como ele se fez humano, encarnou no corpo físico igual ao nosso, ele precisava nos mostrar que as criaturas neste planeta, aqui no mundo terreno, estamos sujeitos às tentações. E em seguida, Jesus nos fala do início do seu ministério e dos seus primeiros discípulos. E diz-nos este capítulo: andando Jesus pelo mar da Galileia, avistou 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de almas, de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seu barco e o seguiram. Seguindo adiante, Jesus avistou 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes para a pesca. Jesus os chamou, e eles deixaram imediatamente o seu pai e o barco e o seguiram. Mas por que será que Jesus só chama os 2 filhos e o pai fica? Parece assim que a gente pensa que Jesus dispensou Zebedeu. Não. Zebedeu tinha um compromisso com a família. Zebedeu já tinha dado a sua contribuição, gerando os 2 filhos, Tiago e João. Então, Zebedeu participou do ministério de Jesus com a participação indiretamente com os 2 filhos, fazendo o trabalho no ministério do Mestre Jesus. E prossegue: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando a boa nova do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças do povo. A notícia sobre ele se espalhou por toda a Síria, e o povo lhe trouxeram todos os que sofriam de vários males e tormentos. Trouxeram os endemoniados, os loucos, os paralíticos, enfim, todos os que tinham algum tipo de sofrimento. E Jesus, na sua maioria, os curou, como sempre fazia, praticando o bem e a caridade sublime, o amor ao próximo. Quando Emmanuel diz que a multidão continua seguindo Jesus,
mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Naquele tempo, e até nos dias de hoje, meus irmãos, tem muitas pessoas ainda que esperam pelo Messias. Tem muitas pessoas que ainda estão aguardando a vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. Não se deu conta que o Mestre Jesus já passou por nós, deixou seu legado de ensinamento, de exemplo, e da prática do bem e da caridade, e continua a sua missão junto ao seio do Pai Eterno. Mas Jesus prossegue na mensagem dizendo que naquele momento Jesus se preparava para o Sermão da Montanha. Procedente de todos os lugares sequiosos de conforto e revelação, o povo vinha chegando ao seu redor. Era inútil a interferência de quantos interpunha entre o Senhor e a multidão. Todos vinham na direção do Mestre, sequiosos de informações, de esperança, de consolo. Mais ou menos como nós estamos vivendo nesse momento, nesta hora. Muitos de nós ainda desesperados, cheios de dúvida, cheios de incerteza. Quando tudo parecia estar se normalizando, as coisas tornaram-se obscuras novamente para nós, referente a esse vírus que está aí. As pessoas não se dão conta que temos que fazer uma mudança no nosso comportamento moral e de vivência entre nós. Não voltaremos ao normal como era humano. Precisamos voltar mais humano. O quanto nós não amolecermos o nosso coração, o quanto nós não abraçarmos a reforma íntima do nosso ser, procurando compreender os nossos semelhantes, as coisas não vão melhorar. A mudança está em cada um de nós. Façamos nós a nossa parte, sem nos preocupar com o nosso vizinho, com os nossos semelhantes de longe, mas procuremos nós cumprirmos os nossos deveres de cidadão, procurando observar as leis materiais, as leis que nos regem. Se elas estão erradas, o problema é de quem legislou. O nosso compromisso de cidadão de bem, de criatura, de cristão, é observar as leis e segui-la. Se é para nós usar máscara, vamos usar a máscara. Se é para nós evitarmos o contato pessoal, mesmo com os nossos familiares, vamos evitar. É a determinação das autoridades. E nós temos que estar sujeitos às autoridades. Se eles estão errados, o problema é deles e com Deus. Observamos as leis e obedecemos às leis dos homens. E seguimos rigorosamente a lei de Deus. E a lei de Deus nos recomenda a obedecer e observar as leis do mundo. E prossegue Emmanuel dizendo: não nos cansamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendiz. Aprendemos, ensinamos e aprendemos. Eis o progresso que se faz na nossa vida. Ninguém precisa ser um estadista, um administrador ou um superintelectual.
para trabalhar e colaborar no ministério de Jesus, na lavoura divina. Precisamos de amor no nosso coração e boa vontade, obediência, observação das leis divinas e seguirmos com amor, com dedicação e com respeito. Respeito à vida, respeito ao próximo, respeito aos nossos familiares e até mesmo os nossos adversários. Todos carecem e merecem o nosso respeito. É dessa forma que nós contribuímos para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem, e colaborar para que se efetive a sintonia da mente material com a mente espiritual. Essa grande ponte que, através dos estudos e dos ensinamentos de Deus, trazido a nós por Jesus, na interpretação e na luz do Espiritismo, nós estamos fazendo essa ligação da mente material com a mente divina. É esse alinhamento que nós temos que fazer para acabarmos com esse vírus, com essas aflições. É esse alinhamento, esse ligamento da mente material com a mente espiritual que o homem precisa alinhar-se aos preceitos e aos ensinamentos de Jesus. Descerra-se à nossa frente, meus queridos irmãos e irmãs, precioso programa neste particular. Alfabetização. Alfabetização não é da letra morta que Emmanuel se refere. É justamente dos ensinamentos de Jesus, das leis divinas do Pai. Evangelização do nosso coração. Conhecendo a nós mesmos, conhecendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, para que nós tenhamos ajuda, tanto no campo físico como no campo espiritual. Leitura edificante. Precisamos aprender a ler bons livros, ler boas obras, para nós ocupar e higienizar a nossa mente. É justamente essa mudança que estamos devendo a fazer na nossa vida. Assistir palestras edificantes, educativa, não educativa no campo físico dos ensinamentos materiais, mas educativa na evangelização do nosso ser, na moralização do nosso ser. Damos exemplo daquilo que nós vamos aprendendo e seguindo. O exemplo é na prática da bondade simples que nós vamos cativar os nossos irmãos para se juntarem a nós nesta caminhada. Divulgação das páginas consoladoras. Ter sempre uma palavra instrutiva, de conforto, de consolação aos nossos irmãos. Não importa se ele pensa igual eu ou não. Não importa que ele torça para o mesmo time de futebol que eu torço. Não importa que ele seja católico, protestante, ou evangelho da crença que for. É meu irmão, é filho de Deus. Se ele se considera meu inimigo, vou tolerar, vou orar por ele. Vou pedir que Deus toque em seu coração e lhe faça uma pessoa mais digna. Meditação. Meditamos, meus queridos irmãos e irmãs. É preciso que nós, através da meditação,
Procure conhecer a nós mesmos. A meditação é uma forma de nós elevar a Deus as nossas súplicas, as nossas orações. A criatura humana não pode orar bem se ela não aprende a meditar. Refletir. É importante isso na nossa vida. Seja desta forma nossa tarefa primordial no despertamento dos valores íntimos e pessoais de cada um de nós. E prossegue. Auxiliamos o companheiro a produzir quanto possa dar do melhor no processo comum, no plano e no ideal, na atividade em que ele se encontra. Não importa para nós quem está fazendo o trabalho. O nosso papel primordial é nós fazermos de tudo, auxiliar para que ele se suceda bem no seu trabalho. Ele se saia bem, principalmente na área moral, intelectual e material. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Veja a importância da boa convivência. Veja a importância de nós praticarmos os ensinamentos de Deus que Jesus nos trouxe. Seguirmos as pegadas dos mestres de Jesus. Desta forma, nós ajudamos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. A vitória da vida eterna está em nossas mãos, meus irmãos. A instalação do reino do céu no coração dos homens depende exclusivamente de nós. Nós, trabalhadores da seara do Mestre Jesus. E assim encerramos a nossa exposição doutrinária da tarde de hoje, na nossa seara, e eu vou passar a nossa irmã Terezinha, que vai dar sequência do estudo do Livro dos Espíritos. Muita paz, muita luz, e que o Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e doravante, sempre. Que assim seja, meus irmãos. Boa tarde, meus irmãos. Bem-vindos a esta live do Centro Espírita Seara de Jesus, nossa abençoada casa de oração. Como toda quinta-feira à tarde, após a exposição doutrinária, nós damos continuidade com o estudo do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão de número 112. Mas antes de darmos uma explicação maior nesse sentido, dessa pergunta, vamos fazer uma retrospectiva do que foi falado a partir da questão de número 96. A questão de número 96, que fala das diferentes ordens de espírito, Kardec perguntou assim para os espíritos: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E eles responderam a Kardec: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, meus irmãos, nesta parte do estudo,
que vai até a questão 112, 113, nos fala sobre uma escala, ou seja, uma ordem espiritual, em que vai crescendo, para nós termos, assim, uma noção um pouco melhor do que realmente nós fomos e por que dessa escala, dessa ordem. Vamos entender assim de início, que nos mostra Kardec, né? Que como nós somos espíritos criados simples e ignorantes, cabendo a nós a evolução moral e intelectual, nós temos noção, através do que o Espiritismo nos mostra, de onde nós viemos e como nós já chegamos até aqui, nesse estágio atual, e que o nosso futuro depende unicamente de nós. Então, como Deus nos criou de forma simples, sem compreensão maiores das coisas da terra, nem tampouco das coisas espirituais, nós já fomos espíritos ou ainda somos espíritos com algumas ou muitas predominâncias materiais. Então, vamos fazer uma retrospectiva sobre esse assunto, já que nós vimos que, na pergunta anterior, os espíritos disseram que realmente existe uma hierarquia. Vamos supor, meus irmãos, que vamos dar um exemplo de uma maratona, né? Essa maratona começa-se do quilômetro, vamos assim, o quilômetro 50. Então, a partir do quilômetro 50, nós vamos caminhar para a linha de chegada. Nós vamos caminhando, mas chega ali pelo quilômetro 40, nós estamos cansados e resolvemos desistir. Ou então nos sentamos e deixamos que outros passem, vão adiante. De repente, nós decidimos dar mais uma caminhadinha. Chegamos no quilômetro 30 e vamos devagarzinho, nos arrastando, chegamos no quilômetro 20 e assim sucessivamente. Então, isso quer dizer encarnações após encarnações. Começamos simples e vamos fazendo esta caminhada. Vamos supor, para ser mais claro, que uma escada de 10 degraus. Temos o 10º degrau, o qual nós vamos colocar o pezinho e tentar subir. Mas, de repente, é muito cansativo. Sentamos lá no 10º degrau. Outros vêm, sentam conosco. De repente, nós decidimos subir mais um degrau. Passa-se um tempo, subimos mais um, de repente damos mais uma parada. Assim são as encarnações. Então, a partir daquele momento do 10º degrau ou da saída, da partida da maratona, nós temos um objetivo. Nessa escadinha é chegarmos ao 1º degrau. Na maratona é chegarmos na linha de chegada. Não tem pódio, não tem medalha para ninguém. Mas o objetivo é arrastarmos e chegarmos naquele ponto determinado. Então, nós encontramos nessa segunda parte do livro dos Espíritos, que eles nos fala sobre as diferentes ordens de espírito. Diferentes ordens. Como eu citei, por exemplo, da maratona e da escadinha. Então, são ordens diferentes.
classificação dos espíritos, isso com base no nosso adiantamento moral e intelectual. As observações iniciais são aquelas às quais nós devemos nos desvincular, que são as más tendências, né? E exercitarmos as virtudes. Isso aí é uma questão moral. E na intelectual, nós, através do aprendizado, do estudo, isso aí é muito importante, porque os dois têm que caminhar juntos. Nessa classificação, nós vamos encontrar o quê? A definição do caráter dos espíritos. Indo de um grau para outro diferente, pontos múltiplos de existência. Pontos múltiplos de existência. Então, assim sendo, os espíritos, né, nos mostram que somos divididos em três ordens. E essa divisão nos facilita o entendimento mais claro da evolução do espírito. E com o auxílio desse quadro evolutivo, será assim determinada esta ordem. E nessa ordem nós vamos observar que nenhum espírito fica para sempre na mesma categoria. Se o objetivo é a evolução, com dificuldade ou não, nós vamos evoluir. Existe, sim, um certo grau de dificuldade nessa escala evolutiva, mas nada é absoluto, ou seja, parcial. Uns vão e outros ficam, de forma alguma. Nenhum espírito fica estacionado na mesma classe, de jeito nenhum. O objetivo mesmo, como falei anteriormente, é a evolução moral e intelectual. A moral, como disse, através da vivência cristã e a intelectual, através do conhecimento. Então, aqui nós vamos dar início na questão de número 102 do Livro dos Espíritos, e nessa classe estão os espíritos imperfeitos. Damos início, então, ao primeiro degrauzinho, ao ponto de partida, ao ponto inicial. Tem esses espíritos, né, dessa classe, uma leve intuição de Deus, mas não conseguem ainda compreender Deus na sua plenitude, mas já tem uma leve intuição de Deus. Nesses espíritos, nós encontramos, eles encontram, aliás, o prazer nas maldades, os sentimentos e as ideias não são muito elevadas, dão conselhos ruins, semeiam a discórdia, a intolerância. São espíritos, então, que compõem a terceira ordem. Terceira ordem. São os espíritos imperfeitos. Esta terceira ordem está composta, está dividida em 5 classes. 5 classes de espíritos, que é a 10ª classe, que são os espíritos impuros. Então, a partir da 10ª classe, nós vamos encontrar 5 ordens de espíritos. Na 10ª classe, então, estão incluídos os espíritos impuros, na 9ª classe, os espíritos levianos, na 8ª classe, os espíritos pseudo-sábios, na 7ª classe, os espíritos neutros, e na 6ª classe, os espíritos batedores e perturbadores. Então, já foi falado sobre todos esses espíritos, sobre os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros. Aqueles neutros são aqueles que estão em cima do muro,
Se é bom ir para a direita, vamos para a direita. Se é bom ir para a esquerda, vamos para a esquerda. Se é bom ir seguir em frente, vamos seguir em frente. Então, são um pouco indecisos, né? Então, eles são neutros. Eles não são bons, mas também não são ruins. É uma encarnação sem evolução. E os espíritos que perturbam, né? Que são os batedores. Esses são, então, a ordem, né, a classificação por ordem dos espíritos imperfeitos. Em seguida, nós vamos, então, para a segunda ordem, que são os bons espíritos. São espíritos que desejam o bem, então já saíram daquela classificação. São espíritos que desejam o bem, são possuidores de sabedoria, de bondade, alguns com qualidades morais mais elevadas. Nesses espíritos predominam, sim, a bondade. Nós podemos conhecer esses espíritos através dos hábitos, através da linguagem. São um linguajar suave, tranquilo, que não machuca, são seres educados, são espíritos felizes, mas ainda não estão completos. Assim, nós encontramos nessa segunda ordem de classificação, que está dividido em 4 classes. Então, na outra, nós vimos que são os espíritos divididos em 5 classes, ou 6 classes, né? E agora, então, nós vamos encontrar os espíritos da segunda ordem, que são a 5ª classe, os espíritos benévolos. A 4ª classe, os espíritos sábios. A 3ª classe, espíritos de sabedoria. A 2ª classe, espíritos superiores. Agora, então, nós vimos que houve aí o quê? Uma evolução. Uma evolução. Então, agora nós vamos entrar na parte final da classificação, que são os espíritos da primeira ordem. Como nós falamos anteriormente, né, não vamos esquecer da maratona, que vai lentamente até chegar à linha lá de chegada, né, marcação principal, como de uma escadinha que a gente vai subindo, com o objetivo de chegar lá no topo, no primeiro degrau. Então, nós estamos aqui na questão 112 do Livro dos Espíritos. Essa questão 112 nos fala dos espíritos puros. Então, vimos que foram 3 classificações. E chegamos, então, aos espíritos puros. As características desses espíritos é que eles não sofrem nenhuma influência material, nenhuma influência das coisas da terra. Eles são moralmente e intelectualmente superiores em relação aos espíritos anteriores. E o nome já diz, puros, límpidos, não alterados pela inclusão de impureza ou de elementos estranhos. São puros. Primeira classe de espíritos é uma classe única. Única. Então, não tem mais nenhum. Chegou ao final. Chegou no topo da escadinha, no degrau primeiro, ou chegou na linha de chegada da maratona. Já percorreram esses espíritos, né, da classe única, eles já percorreram todas as classes anteriores. Eles somam a perfeição
porque passaram por todas as classes, vieram lá da 10ª classe, simples e ignorantes, e foram evoluindo, evoluindo, até chegar a atingir o quê? O ápice. O ápice. Não estão mais sujeitos à reencarnação. Acabou ali a reencarnação para eles. Eles são extremamente felizes. Por que eles são extremamente felizes? Porque a felicidade desses espíritos é a consciência plena, plena da vida dos anjos. E a vida dos anjos não é monótona, não é ociosa, não é uma rede com água fresca, sombra, não. É muito trabalho. Mas é um trabalho prazeroso, que dá felicidade, que dá alegria a esses espíritos. São os obreiros do Senhor. Do Pai, do nosso Criador, eles recebem as ordens para manter a harmonia universal. São espíritos missionários junto a nós, junto aos homens. Eles nos assistem nas nossas aflições, nos auxiliam e nós nem percebemos. Estão sempre a nos orientar, mas nem sempre nós damos ouvidos a eles. Queremos que prevaleça a nossa vontade. Eles nos observam, mas não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles nos orientam, eles nos sopram, mas ficam atentos. Vamos se quisermos ir, senão ficamos parados. Eles são denominados anjos, arcanjos, serafins. Nos amam muito, nos querem muito bem. São, segundo o Espiritismo, são espíritos protetores, os nossos guias espirituais. Isso nos ensina o Espiritismo. Nós estudamos, né, que os espíritos superiores pertencem a uma ordem elevada. E a doutrina nos explica que eles se comportam como pai, como os pais que querem bem aos filhos, educando-os, que sejam pessoas de bem, cidadãos do bem, né? Nos dando os conselhos, como eu falei, nos advertindo sobre situações difíceis, nos orientando diante das aflições, e eles estão conosco desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento. Até o momento do nosso desencarne. Nós somos protegidos por esses nossos anjos guardiões. Nós podemos nos comunicar com eles? Sim, podemos. Podemos nos comunicar com eles, sim. Através do quê? Do exercício da prece. Todos os dias devemos fazer uma oração. Pedir desculpa a ele pelas coisas ruins que nós fizemos, pelas desobediências, e pedir que ele se achegue mais perto de mim, com o firme propósito nosso de darmos seguimento a uma vida reta, em combinação, em comunhão, no exercício das virtudes. Esses espíritos protetores, que são os nossos anjos, eles sempre são superiores a nós. E eles recebem a missão do plano espiritual de Deus. Eles podem nos escolher para nos proteger, são os nossos guias, como eu falei anteriormente. E nós devemos deixar bem claro que nós pegamos um caderninho ou um livro, nós encontramos o quê? Um anjo de asinha. De asinha. Anjo não tem asa, meus irmãos.
é apenas uma ilustração. Até bonitinho ver um anjo com aquela roupa bonita, branquinha, ou rosa, ou azul, ou amarela, com as suas asas enormes. É bonitinho, me chama atenção, é agradável aos nossos olhos, mas eles não têm asa. Eles não voam, eles volitam. Eles volitam. E eles são rápidos, tão rápido ou mais que o nosso pensamento. Então, o espaço para eles é instantinho que nós pensamos eles já chegaram. Vimos assim que um dia, isso que é importante, um dia nós também vamos vestir a roupagem dos anjos. Vamos sim, meus irmãos. Esse é o nosso objetivo. É ir subindo essa escadinha e chegarmos no topo. Mas tudo isso depende do quê? Do nosso esforço. Em dado momento, nós vamos sentar no último degrau da nossa encarnação. Se Deus quiser, isso há de chegar. Nós vamos passar, então, nós vamos progredirmos, então. Isso que é muito importante para nós. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar este momento e vamos agora ao passe virtual, né? Que é a nossa conexão com Deus, nosso Pai. Vamos nos preparar para o passe. Vamos relaxar o nosso corpo físico e vamos permanecer em comunhão com Jesus, nosso Mestre amado, com os nossos anjos guardiões, com a espiritualidade amiga que se faz presente, sempre a nos auxiliar. Os nossos irmãos, os médios, trabalhadores da casa, já se encontram em oração para nos favorecer. Todos aqueles que foram designados para esta tarefa estão em prece. E assim relaxados, em comunhão com Deus, com Jesus, nosso Mestre amado, nós vamos receber a dádiva do passe. Eis-nos aqui, Senhor, a te rogar o reforço da luz, oriunda de teus laboratórios divinos, as energias benéficas que vêm ao nosso encontro, que essas energias alojem-se em nosso corpo físico, percorrendo todas as nossas células orgânicas, sem obstáculo em parte alguma, nos fortalecendo assim o corpo material e o nosso espírito. Neste momento, meus irmãos, vamos procurar sentir o abraço fluídico de Jesus. Que assim seja. E assim nós vamos encerrar as nossas atividades da tarde de hoje, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade em nossas vidas, agradecendo por tudo que o Senhor nos dá e que muitas vezes nós nem percebemos. Obrigado, Pai. Nós vamos orar em comunhão de pensamento a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ó Pai.
Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. Agradecidos aos nossos mentores, anjos guardiães, ao Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa abençoada casa de oração, o Centro Espírita Seara de Jesus, nós encerramos as atividades da tarde de hoje. Que todos nós possamos ter uma boa tarde e sempre, meus irmãos, sempre com Jesus em nossos corações. Que assim seja.